Aquele que crê sabe exatamente para onde deve olhar. Manterem a sua própria autonomia e serem os senhores de si mesmo. Mas nós não queremos sair disso. Nós queremos ter o controle. O que muda é o seu coração e a sua esperança. Mas a história não termina realmente num túmulo vazio. Ali é que começa a história de cada um de nós que estamos em Cristo. Jesus irá voltar. Porém, a Bíblia nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu consumação. E prometeu que Jesus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Veremos Cristo face a face e o conheceremos como Ele é. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café e Fé. Vivemos hoje uma geração cansada, ansiosa, adoecida emocionalmente. Uma geração que vive correndo de um lado para o outro, mas não sabe exatamente para onde está indo. E talvez uma das maiores evidências disso seja que o homem moderno perdeu a esperança. E estamos estudando nesse tempo aqui quem é Jesus. E principalmente que ele veio para morrer e nos fazer morrer juntamente com ele, para nos libertar dessa tirania. Mas a história não acaba aí. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa esperança com dois convidados muito especiais. O Mário Rocha, velho companheiro de tempos, e o Márcio Frois, o meu filósofo, que faz minha cabeça. Nós estamos muito contentes de tê-los aqui. Muito obrigado, pastor. É uma honra, uma alegria a gente poder compartilhar um pouco da porção da palavra, né? Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, Mário, pela oportunidade de estarmos juntos falando de Cristo. Obrigado pela presença de vocês. No episódio de hoje, o último da temporada sobre quem é Jesus, nós vamos falar sobre a volta dele, a segunda vinda de Cristo, a nossa esperança. Porque tudo está fundado apenas nesta vida, nós estamos perdidos. Nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Qualquer perda parece definitiva, qualquer sofrimento parece insuportável, qualquer crise parece sem fim, mas o cristianismo nasce justamente sobre uma notícia impossível. Jesus Cristo ressuscitou. Pega aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade.
Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. A fé cristã, ela não está sustentada numa filosofia ou mesmo na moralidade ou numa ideia religiosa. Ela está sustentada num acontecimento histórico. O teólogo John Stott, ele escreveu o seguinte: o cristianismo é, em sua essência, uma religião da ressurreição. E eu vou cortar aqui a palavra religião para dizer que não é uma religião, é o evangelho da ressurreição. Mas isso ficou na cultura como sendo uma realidade. Mas eu não acredito que o cristianismo seja religião. Porque religião é o que o homem faz. E evangelho é o que Deus faz. E a ressurreição é o centro da nossa esperança cristã. O cristianismo não termina na cruz. A cruz sem ressurreição é uma tragédia. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, o apóstolo Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A ressurreição valida tudo. As promessas, a divindade de Cristo, a obra da cruz. Então eu queria fazer uma pergunta para você, Mário. Por que a ressurreição incomoda tanto o pensamento moderno? Porque ela confronta diretamente a autonomia humana? Perfeitamente, pastor. O cristianismo, o eixo central do cristianismo, o coração do cristianismo é a ressurreição de Cristo. É a boa notícia que faz toda a diferença. E incomoda tanta gente porque aquele que crê sabe exatamente para onde deve olhar. Mas aquilo que o senhor disse sobre o comportamento humano, o que as pessoas estão buscando, a falta de referência, é justamente para aqueles que não crê ou têm um conhecimento histórico, mas não têm a realidade da experiência da vida cristã. Então, por isso que incomoda muita gente, porque quando nós estamos no caminho certo e alguém do nosso lado está simplesmente assistindo, mas não está participando, eu creio que isso pode mexer com as pessoas. Eu vejo, o Márcio, que o problema do homem moderno não é falta de informação, é uma independência. Ele é autônomo, autossuficiente. Por isso ele tem dificuldade de focalizar na obra da ressurreição. Como é que você analisa isso? É verdade, pastor. Ainda no Éden, esse problema ele se estabeleceu, se colocou a partir da queda de Adão e Eva, né? Eles desejaram e buscaram a autonomia de Deus, ou seja, tomar as suas próprias decisões, estabelecerem os seus próprios critérios de certo e errado, né? E serem salvadores de si mesmos. Então, toda vez que, de lá para cá, toda vez que o homem é confrontado com suas falhas, com suas fraquezas, com suas incapacidades, ele apela à sua própria autonomia, né? E fazendo uma conexão com o que o Mário falou, quando Paulo foi falar àqueles homens em Atos 17:32 sobre a ressurreição de Cristo, apresentando Jesus como aquele que era poderoso e aquele que destrói a autonomia do homem, né? E que nos coloca como propriedade exclusiva sua, como seres criados para a sua glória, não é? Naquele momento eles rejeitaram ouvir sobre a ressurreição para justamente manterem a sua própria autonomia e serem os senhores de si mesmos. Essa é a história do homem. Nós não queremos sair do volante na vida.
Nós temos uma necessidade de controle. E a obra da cruz, ela exatamente faz isso. Ela crucifica o velho ego, o velho eu, juntamente com Cristo, que é chamado de velho homem, e na ressurreição ela nos dá uma nova identidade em Cristo, o novo homem. Mas nós não queremos sair disso, nós queremos ter o controle. E o C.S. Lewis, aquele escritor maravilhoso, professor lá de Oxford, ou Cambridge, né? Professor de Cambridge. Ele, no seu livro, acho que é o Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: o Filho de Deus morreu para dar aos homens uma nova vida. Essa é a súmula. E a ressurreição não é apenas um evento do passado. O que muda na vida de alguém que realmente crê que Cristo venceu a morte? Eu entendo que primeiro nós temos que avaliar o que não muda, porque aquele que não crê não tem nenhuma mudança na sua vida de homem natural, e aí não tem a esperança que nós estamos hoje avaliando, a esperança que há na ressurreição de Cristo. Então, o homem natural não tem esperança e nada muda. Continuam as aflições, os problemas, os conflitos, mas quem tem a convicção de que realmente foi incluído na morte e na ressurreição de Cristo e tem uma nova vida, a vida ressurreta, esse continua tendo as mesmas dificuldades, porém o que muda é de dentro para fora. O que muda é o seu coração e a sua esperança. Lá em Hebreus 12 diz que nós devemos andar aqui olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Nós devemos viver essa vida aqui olhando para a esperança que há em Cristo Jesus. Quando o homem que é pecador, falho, ele olha para si mesmo, ele vê, como você falou, Márcio, incapacidade, imperfeição e a total incompetência. Ô Márcio, você percebe que a nossa geração vive tentando anestesiar a realidade da morte? Certamente. Todo aquele que nasce nesse mundo, ele recebe uma medida de revelação no seu coração. Não necessariamente uma revelação salvífica, mas uma revelação de que existe uma realidade espiritual. E o próprio C.S. Lewis também disse isso nesse mesmo livro, pastor. O ser humano ele recebe uma compreensão do que é certo e errado, em primeiro lugar, e em segundo lugar ele percebe que normalmente ele tende ao errado. E isso leva a uma inconformidade, a uma necessidade, uma sensação de que ele foi feito para um outro mundo. E ele acaba procurando buscar em várias situações religiões, filosofias, prazeres que venham a anestesiar esse sentimento de inconformidade, de incapacidade que ele encontra em si mesmo, né? Porém, somente Jesus Cristo, em sua morte e sua ressurreição, ele pode dar significado às nossas vidas, cumprindo o que ele falou através do profeta Ezequiel: dar-vos-ei um novo coração. E juntamente com esse novo coração, uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo futuro, novas motivações e uma felicidade real. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo diz, assim: eu sou a ressurreição. Perdão, não é o apóstolo Paulo, é Jesus. Na casa de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. O John Owen, um homem lá do século XVII, ele diz o seguinte: a morte de Cristo matou aquele que tinha o poder da morte. E na ressurreição, ele nos dá uma nova história. O túmulo vazio
é o berço da igreja. É o lugar onde Deus vai nos dar a nova realidade. Mas a história não termina realmente num túmulo vazio. Ali é que começa a história de cada um de nós que estamos em Cristo. Jesus ressuscitou e depois ele foi para o céu. Mas ele disse aos seus discípulos que ele iria voltar. E nós estamos aqui esperando a volta do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar no bloco seguinte. Eu quero que você continue tomando o seu cafezinho aí e vá fazendo uma oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque esse mundo velho aqui tá de cabeça para baixo. Já já a gente volta. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Os discípulos de Jesus, logo depois da ceia, eles estavam borocochô, assim, cabeça baixa, deprimidos, porque Jesus havia dito que ele iria sair daqui e que ele iria voltar. E Pedro disse: para onde é que o senhor vai? Ele disse: para onde eu vou, você não vai agora. E ele então dá uma palavra dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos fletes. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Jesus falou exatamente sobre essa volta. Voltarei e receberei para mim mesmo. Existe uma promessa futura. Essa promessa, a igreja usa muito essa, através dos anos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ô Márcio, por que algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, sentem angústia com o assunto da volta de Jesus? E também tem um bocado de picareta por aí, assombrando as pessoas. Eu creio que pode ser por pelo menos duas razões que estão ligadas. A primeira razão é por uma falta de ensino acerca da volta de Cristo, que é um assunto praticamente, nos dias de hoje, pouco tratado, não é? Então, por uma falta de entendimento, as pessoas têm medo, as pessoas confundem, né? Há muitos filmes que trazem ideias contrárias à escritura, à literatura, teólogos. Então, a falta de informação é uma das razões. Mas a outra razão que eu considero igualmente grave é porque a maioria das pessoas, elas são muito apegadas ao mundo em que vivem, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 e 17, ele diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
ao amarem mais o mundo e as coisas que no mundo há, elas vão se afastando cada vez mais da doce expectativa da volta de Cristo. E aquele maranata que deve haver no coração de cada filho de Deus, ele vai sendo esquecido. Uhum. É verdade. E você, Mário, o que você me diz aí? Eu concordo com o Márcio. Eu acho que na igreja primitiva, quando eles tinham esse anseio pela volta de Cristo, né, que era o entendimento, a fé, que Cristo voltando e a ressurreição era uma coisa maravilhosa, e eles tinham esse ensino naquela época, hoje deixou-se de ter. Hoje, os líderes, os pastores das igrejas, eles estão evitando alguns temas e deixando as pessoas sem o esclarecimento que a palavra nos traz sobre o quanto o quão bom seria a eternidade com Deus, o quão bom é a eternidade com Deus. Então as pessoas ficam apegadas ao mundo, ficam olhando para as coisas que tem no mundo, como o texto que o Márcio nos trouxe aqui, e aí tem esse receio, como se fosse o medo do desconhecido. Mas por que desconhecido, né? Porque não tem esse entendimento, porque ninguém leva o ensino correto para as igrejas. Eu estava olhando aqui que o John Piper, no seu livro sobre a graça futura, ele diz assim: a esperança futura da glória é o combustível da perseverança presente. Uhum. Essa ideia que está lá na frente, porque esse mundo não está com uma barreira fechada. O Sartre, aquele filósofo existencialista francês, ele cunhou uma palavra no francês que é huis clos, que seria uma espécie de mônada, uma coisa fechada, sem janela, sem porta, sem chaminé, onde a existência humana só fica no aqui e agora, onde a lápide, a sepultura é a última palavra. Uhum. Mas o cristianismo não tem isto. A fé cristã, ela tem uma esperança. Cristo vai voltar. Amém. E porque ele vai voltar, nós não ficamos paralíticos emocionais. Nós estamos sempre esperando, né? E com a esperança da volta de Cristo, ele sustenta as pessoas no sofrimento. É verdade. A palavra de Deus nos diz e nos garante que o Senhor irá voltar. E que se a nossa alegria ela se resume às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há profecias a respeito da primeira vinda de Cristo, todas elas se cumpriram plenamente. E há muitas promessas que o próprio Senhor fez, que também se cumpriram plenamente. Que razões temos nós para achar que ele não irá cumprir a sua promessa final da sua volta? Jesus irá voltar. Aqueles que estão nos acompanhando agora pela TV, saibam disso. O Senhor Jesus Cristo prometeu e ele irá cumprir, ele irá voltar. Para aqueles que creem na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que passaram pelo novo nascimento, será um dia de grande alegria, porque as coisas que o Senhor tem preparado para nós, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem na mente de ninguém penetrou a grandeza das coisas que o Senhor preparou para nós. Agora, se você ainda não creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você que nos ouve, será um dia muito difícil. Te recomendo a orar, colocar isso diante do Senhor. Senhor, revela para mim a tua obra, a tua pessoa, para que esse dia não me pegue desprevenido, né? E o mais triste, Márcio, é que mesmo dentro, e pastor Glênio, que mesmo dentro das igrejas, a gente vê as pessoas sem essa esperança da volta de Cristo. E quando não se tem a esperança da volta de Cristo, como que fica a nossa vida? Por isso que as igrejas hoje estão vivendo uma das maiores crises existenciais,
porque há igrejas que perderam o rumo, que não sabem levar o ensino desse evangelho que salva, da nossa inclusão na morte e principalmente na ressurreição, que nos traz a vida eterna, a vida de Cristo. Eu penso assim, tem dias que o mundo pesa, né? Uhum. Tem o sofrimento. E Jesus não amenizou, ele disse assim, ó, no mundo vocês vão ter tribulações, Uhum. vão ter sofrimentos, mas tenham bom ânimo, tenham esperança, eu venci o mundo. Eu sei que existe violência, ansiedade, medo, famílias destruídas, pessoas emocionalmente esgotadas. Porém, a Bíblia nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu consumação. E prometeu que Jesus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada nele. Os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com o que Deus tem para nós. E eu tenho uma frase aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um médico e pastor, pregador na Inglaterra, disse que o maior problema da igreja moderna é que ela está demasiadamente interessada neste mundo. Ela está só preocupada com isso aí agora. Me dá uma palhinha aí, vocês dois. O que vocês me acham nisso? A mente moderna, mais do que nunca, hoje ela está dividida entre muitos interesses, né? Mas naquele dia, no dia da volta de Cristo, a minha e a sua mente, ela não estará mais borbulhando entre cobiças, entre ressentimentos, entre saudades, entre sentimentos de culpa. Naquele dia nós veremos Cristo face a face e o conheceremos como Ele é. Isso será com grande consolo para aqueles que nele creem, né, Mário? Amém. Eu acho que o apelo do mundo é muito forte. Viver aqui é muito, como o pastor falou, às vezes é meio pesado, é difícil, porque os apelos, as influências, as tentações, às vezes acabam pegando até os cristãos. Mas aquilo que Jesus disse, né, que já foi dito aqui, no mundo nós teríamos aflições. Nós fomos vacinados já em relação a isso. Então, eu creio que crer em Jesus, olhar para Jesus e ter a esperança da ressurreição é o remédio é o antídoto que nós temos para viver nesse mundo aqui com essa esperança. O tempo está embora. Eu queria agradecer aos meus convidados, o Mário e o Márcio, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Ah, queridos, a igreja precisa passar por um avivamento, eu acho. Aquele que aponta para Cristo como a nossa volta. O verdadeiro avivamento começa quando a igreja volta a orar com saudade. Vem, Senhor Jesus. Aquele abraço de sempre, de coração para coração. Espero por você. Muitos conhecem o perdão, mas poucos entendem a realidade, a profundidade da salvação. O Evangelho não é apenas sobre culpa cancelada, é sobre uma velha vida que terminou na cruz e uma nova vida que nasceu em Cristo, muito além do perdão. Uma mensagem para quem está cansado da superficialidade e deseja reencontrar a força da cruz em toda a sua plenitude. Porque ser salvo não é apenas ser perdoado.
Esperamos você!